Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Está começando o ID, o programa semanal da Fundação Fraternidade, que semanalmente recebe um convidado para orar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com você. No programa de hoje está conosco Luiz Carlos da Costa, um querido irmão da Fraternidade, que gentilmente respondeu o nosso convite, né, Luiz, para vir aqui orar com o nosso telespectador. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer muito grande a tua presença aqui conosco. E é uma alegria muito grande poder partilhar as coisas de Deus com aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E também um grande abraço a todos os nossos colaboradores que também nos ajudam com a sua contribuição, com a sua oração, a levar essa programação ao ar. Amém. Para começar o nosso programa, vamos receber a oração do nosso fundador, do nosso diretor espiritual, o Padre Ladislau Molnar. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Meu Pai querido, venho a Ti e agradeço pelo dia de hoje, por mais uma graça do Teu amor, para conhecer e fazer a Tua vontade. Agradeço pela vida, porque posso respirar, conhecer e amar, ver, ouvir e pensar, decidir e fazer tudo o que agrada a Ti. Sim, agradeço pela palpitação do meu coração, porque posso sentir e dizer: Tu és o meu Pai amado, e amar os meus irmãos com amor fraterno. Sim, reconheço o Teu rosto em todos os meus irmãos, e quero levar para eles hoje o Teu sorriso. Hoje quero Te louvar e cantar as Tuas maravilhas com todas as criaturas. Tu és santo e glorioso, agora e para sempre. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai querido. Amém. Amém. Luiz, depois dessa oração do Padre Ladislau, tão ungida, com tanta sabedoria, qual o evangelho que tu escolheste para o programa de hoje? O Espírito Santo escolheu, né? Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. O filho da viúva de Naim. Filho da viúva de Naim. Tremendo essa passagem. Belíssimo evangelho, né? Muito, muito, muito. Vamos proclamá-lo, então? Com certeza. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava-a muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato
correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Então, Paulo, hoje eu vou requisitar a tua ajuda. Você vai me ajudar. Vai me ajudar a recordar as passagens bíblicas aqui. Naquilo que eu puder. Né? Não, você pode, porque você acompanha, você lê, você medita. E se eu pudesse interagir com aqueles que nos acompanham nesse programa, também eu ia perguntar, né? Talvez aparecendo ali, as pessoas respondendo, né? Aparecendo no teleprompter, ou sei lá o quê. Um dia nós vamos chegar lá. Um dia chegaremos lá, então. Mas aí eu vou me aproveitar do Paulo que está comigo hoje aqui, graças a Deus. Então nós vamos agora fazer essa breve meditação desse evangelho maravilhoso. E nós, não consta aqui no evangelho, mas nós sabemos que Jesus, Paulo e aqueles que nos acompanham, estava indo em direção a Jerusalém. E neste caminho, Jesus estava pregando o evangelho, estava pregando o reino e estava fazendo estas coisas maravilhosas que nós vemos nos evangelhos. E isso nos chama a atenção, não apenas do ministério de nosso Senhor, mas o chamado que Deus faz a cada um de nós. Que nós estejamos sempre a caminho de Jerusalém, sempre a caminho do santuário, sempre a caminho da igreja, mas nunca esquecendo de anunciar, nunca esquecendo de evangelizar, nunca esquecendo de olhar a necessidade do outro. Esse é o primeiro ponto. E aí nós entramos aqui de coração, eu ia dizer de cabeça, mas é de coração. Entramos de coração, porque se for só na cabeça não vai dar certo. Entramos de coração nesse evangelho. E aqui chama a atenção que Jesus se aproxima da cidade de Naim, no interior ali da Samaria, e ao entrar, ele se depara com uma cena. Paulo, me ajude. Me ajude, por favor, porque a cabeça da gente, com o tempo, ela vai se esvaindo. Jesus se depara com uma situação. Estão levando uma pessoa que faleceu, tem a viúva, e ele vai testemunhando aquela situação, que é uma situação do cotidiano. Era assim que os hebreus faziam os seus enterros. Mas em todos os evangelhos nós percebemos que Jesus está atento a alguma situação do cotidiano que está acontecendo. Por exemplo, a oferta da viúva. Ele estava no templo, naquele instante ele observou a viúva, depositou aquelas 2 pequenas moedas, e a partir dali ele construiu um texto maravilhoso. Ele estava lá no poço de Betesda. Tinha o paralítico. Ninguém percebia, mas Jesus percebia. Jesus percebia. E tantas outras passagens do Evangelho em que nós percebemos, em que chama a nossa atenção. Talvez não chamasse até hoje, mas que comece a chamar a atenção a partir de agora. Para mim, para você, sempre que nós fizermos a leitura, fizermos a meditação, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. O cuidado de Jesus. O cuidado. Né? O quanto ele era cuidadoso. Né? O quanto. Claro que eu te peguei um pouco de improviso agora, né? Com esse pedido. Mas aí nós vamos ter um pouquinho mais de tempo ainda neste programa para meditar sobre isso. Mas chama a atenção isso. Jesus atento ao cotidiano, atento às nossas vidas, atento a todas as situações que estão acontecendo. E ali ele construiu as parábolas, ali ele construiu a sua meditação, os seus ensinos, a sua oração, construído a partir disso, da nossa vida. A partir de nós, da nossa vida. E isso tem que ficar bem claro para nós neste programa. Jesus não é mero espectador da minha vida, não é mero espectador da tua vida e nem de você que nos acompanha. Ele acompanha a nossa vida, ele está atento às nossas necessidades e ele intervém. Ao contrário de nós, que muitas vezes nós acompanhamos, eu posso ver o Paulo assim, hoje o Paulo está meio triste, mas eu deixo por isso mesmo. Não, vou deixar ele, não vou me... né? Vai que o irmão quer ficar em silêncio, né? Mas Jesus não. Jesus observa o Paulo triste e ele está junto com o Paulo e ele está junto com você e ele intervém. Ele age
assim como ele agiu na vida daquela pobre viúva. E ele percebendo que ela, viúva, e agora perdendo o seu filho, ele entra na história dessa mulher e ele ressuscita o filho, porque naquela época esta mulher não teria como se manter. Então ele entra, esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor que penetra na nossa vida, que penetra na nossa história, esse olhar é um olhar que cura, esse é um olhar que liberta, esse é um olhar que renova a nossa vida. E ele está querendo dizer para nós, olha, nada pode passar despercebido das nossas vidas, porque eu não deixei passar nada. Eu estava atento a tudo. Eu estava atento ao que acontecia no templo, eu estava atento ao que acontecia na rua, eu estava atento às pessoas que se reuniam numa praça. Você vai recordar esse evangelho, e você que está na sintonia também, estava atento. Tinha aqueles que chegavam de manhã, me ajuda, aqueles que chegavam no meio da tarde. Os que chegavam mais tarde. Mais tarde. E Jesus observando isso, não, mas, poxa, isto tem tudo a ver com o reino, né? Então, o Evangelho de Nosso Senhor é maravilhoso. Então, sempre que você lê, você perceba estas coisas. O Senhor está caminhando conosco, o Senhor acompanha a nossa história, o Senhor intervém sempre. Até quando Ele não intervém, Ele está agindo para nós. Está acontecendo ali uma graça tremenda, até mesmo no silêncio de Deus para nós. É graça de Deus. E ele, eu recordava quando eu fazia a meditação para hoje, recordava de Santo Ambrósio. Os padres da igreja, os primeiros padres, eles viam nesta figura desta mãe. Eles viam nesta mãe, nesta mulher, a figura da igreja. Por quê? Esta igreja que tem um filho que está perdido. Um filho que se perdeu, um filho que morreu, e esta morte é a morte no pecado. Então, nós, ainda hoje, nós vamos meditar ainda um pouquinho mais sobre essa questão, nós vamos entrar nessa questão da morte pelo pecado, e nós vamos rezar para que Deus toque o nosso coração neste ponto, e que nós possamos hoje sermos resgatados, lavados, tocados, e aqueles que ainda estão esperando um sinal, nós vamos pedir, Senhor, que seja hoje o sinal que aqueles que nos acompanham estavam esperando para se erguerem, assim como diz aqui no Evangelho. Sem dúvida, né, Luiz? E a divindade de Jesus, ela fica muito latente assim para nós, com essa compaixão que ele tem pelo ser humano, né? Sim. Ele desce da sua divindade, ele vem ser um de nós, e sempre com muita compaixão, né? No exemplo da ressurreição de Lázaro, né? Onde ele chega a chorar, né? De compaixão, sentindo exatamente as mesmas emoções que nós. E fundamentalmente quando tu falavas agora sobre aquela preocupação dele com a viúva, né? O quanto ele nos exorta a que não sejamos individualistas, né? A que pensemos mais no irmão, né? A que nos doemos mais pelo irmão, para que sejamos um pouquinho parecido à imagem de nosso Senhor Jesus, né? Sabia que seria muito bom quando você intervisse, que Deus fala ao nosso coração, não só o meu, fala no teu e naqueles que estão nos acompanhando. Amém. Nós vamos a um breve intervalo, você fique conosco porque já voltamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova. Para você rezar, refletir e se encontrar com Deus. Acompanhe e reze conosco. Programa ID, toda terça-feira às 16 horas e também nas quintas e nas sextas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do nosso programa e neste bloco vamos orar com você o Evangelho de Jesus. Luiz, tu pretendes ainda complementar um pouquinho da meditação? Pretendo e precisa se aprofundar neste Evangelho, que é tão importante para nós. E eu dizia no bloco anterior que Santo Ambrósio, os primeiros padres da igreja, ele viu nesta mãe que recuperou o seu filho que estava morto, ele vê nesta mãe a imagem da igreja que recupera os filhos mortos pelo pecado. Eu acho muito bonito esta figura de Santo Ambrósio dizendo dessa situação, dessa questão tão fundamental que nos liga a esse drama que é o drama do pecado. Isso é um drama tremendo e nós ouvimos muito falar sobre isso, de que o pecado é uma doença que mata muito mais do que qualquer outra doença que nós possamos conhecer. O pecado ele mata a nossa alma, fere o nosso corpo, atinge a nossa família, atinge a humanidade, porque se eu peco, o Senhor Jesus nos ensinou isso, se eu peco, eu atinjo todos, eu atinjo porque nós somos um corpo e Ele é a cabeça. Então o pecado é gravíssimo para nós, é gravíssimo para o meu irmão, é gravíssimo para toda a humanidade. E Santo Ambrósio, ele nos chama a atenção disto, que esta mulher, esta viúva representa a igreja que recupera o filho que estava morto para o pecado. E eu sentia, quando eu rezava por essa colocação de hoje, neste programa, que muitos, talvez você que está nos acompanhando, está acompanhando este programa, talvez você esteja duvidando desta graça que Deus tem a oferecer, dessa misericórdia que Ele tem para cada um de nós. Talvez você esteja se questionando, talvez você já esteja com a sua fé abalada, pois hoje o Senhor vem até você e te convida. E Ele dá uma palavra forte de autoridade. Esta palavra não é minha, é de nosso Senhor. Porque Ele chegou, se aproximou daquela comitiva que carregava aquele jovem que havia morrido, e Ele usou uma palavra de autoridade. Não sou eu que estou falando esta palavra de autoridade, é o próprio Senhor, é o próprio Deus vivo. Quando Ele se aproximou, Ele mandou que parasse aquela comitiva, barulhenta talvez, com muitas pessoas em volta, as pessoas chorando. Mandou que parasse, aquela comitiva parou. Essa palavra de autoridade o Senhor está usando comigo hoje, com o Paulo que está aqui conosco, com você que está conosco. E Ele está dizendo, assim como no Evangelho, Ele está pronunciando uma ordem na tua vida e na minha vida. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. A própria presença do Senhor ali naquele momento foi tremenda. A sua autoridade. E na autoridade de Filho de Deus, Ele disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Mãe, eu te ordeno, levanta-te. Esposa, eu te ordeno, levanta-te. Criança, eu te ordeno, levanta-te. Igreja, levanta-te. Papa Francisco, levanta-te. É na autoridade do Filho de Deus, não pela minha palavra ou de quem quer que esteja neste lugar aqui. É na autoridade do Filho de Deus. E Ele está dizendo para nós hoje, levanta-te. Levanta-te da tua depressão. Levanta-te da tua acomodação. E eu digo isso em primeiro lugar para mim. Levanta-te do consumismo, nós que estamos neste tempo. Levanta-te do teu fechamento. Estas coisas que vão nos matando, que vão matando a nossa fé, vão matando a nossa unidade com as pessoas, que vão nos deixando fechados, e nós falávamos no início deste programa, que não basta passar pela vida das pessoas, assim como Jesus, que não apenas passava, mas Ele agia, Ele transformava e transforma, assim como transformou a minha vida, transformou a vida do Paulo e pode transformar a tua vida também, você que está nos acompanhando agora. Esta graça é para mim e é para você. O Senhor está dizendo na sua autoridade,
levanta-te. Levanta-te da tua dificuldade, levanta-te da tua doença, levanta-te das tuas preocupações. E vinha muito também preocupação com o filho, preocupação familiar. E eu te convido agora, você que está conosco acompanhando este programa, nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele não apenas esteja passando hoje na tua vida, na tua história, mas que aconteça na tua vida hoje uma grande graça de libertação e de cura. E eu conto, não apenas eu vou orar, mas eu quero convidar o Paulo também, que ore. Eu quero convidar toda a equipe técnica que está aqui acompanhando e colocando este programa. Eu quero convidar você que está nos acompanhando também. Se você tem essa possibilidade, fecha teus olhos. Se você puder, ajoelhe-se. Eu aqui não posso, mas você que está nos acompanhando pode. Então você se ajoelha, erga as tuas mãos, assim como nós vamos fazer agora, e nós vamos pedir. Jesus, Filho do Deus vivo, pela autoridade que o Senhor te deu, tu que és Deus, rico em misericórdia, estabeleça novamente esta palavra de autoridade sobre aqueles que estão conosco, estão acompanhando esta programação. Proclama, Senhor, na vida deles. Levanta-te. Levanta-te da tua dificuldade. Levanta-te da tua doença. Levanta-te da tua depressão. Levanta-te da preocupação e mesmo do desemprego. Levanta-te. É o Senhor que está dizendo para você. E nós estamos pedindo isso pela graça, pela intercessão de Maria Santíssima, nossa querida Mãe. Vem, Senhor, com poder, com autoridade e estabelece uma vida nova na vida daqueles que estão conosco. Proclama também, Senhor, na vida das famílias, Senhor, que estão conosco agora. Venha ao meu coração também casais que estão em processo de separação. Levanta-te. O Senhor está dizendo, levanta-te dessa situação agora. Pessoas em torno de você, deste casal, destes casais, que estão contribuindo para esta separação. O Senhor, pela sua palavra de autoridade, Ele está dizendo, levanta-te desta situação. Põe-te a caminho. É o Senhor que está dizendo, não sou eu. Põe-te a caminho. Você que está agora na sua casa, acompanhando esta programação e estava dizendo, você já disse para várias pessoas, eu não quero mais, eu não aguento mais, pois o Senhor está dizendo, levanta-te jovem, levanta-te homem, levanta-te mulher, você é obra de Deus, você é especial, eu quero e eu desejo que você se levante dessa situação difícil, dessa situação terrível na qual você está mergulhado. É o Senhor que te diz. Nós cremos, Senhor, nós cremos e sabemos que tu tens realizado grandes coisas e vais realizar hoje, estás realizando na vida dos nossos irmãos e irmãs, para a tua glória, Senhor Jesus. Levanta, Senhor, levanta os teus filhos, Senhor. Levanta, Jesus, os casais, Senhor. Levanta, Jesus, as crianças. Levanta, Senhor, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão hoje recuperando a graça, a força, a alegria de viver. Amém. Eu creio, Paulo. Eu creio, você crê também. Glória a Ti, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor. E como é importante essa palavra que tu rezavas, Luiz, essa palavra do levanta-te, né? Como Jesus, em vários momentos da sua vida, sempre teve essa palavra, né? Levanta-te, né? Assim Ele fez com o paralítico. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda, levanta-te, como Ele fez com o próprio Lázaro, né? Quando Ele manda Lázaro levantar e sair. Vem pra fora. Vem. Sabe, é sempre muito importante esse gesto, né? Essa palavra de Jesus
nos impelindo a nos levantarmos em direção ao sagrado, né? Em direção a Deus. É maravilhoso isso. Espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido tocado, que você tenha sido abençoado por essa oração. Eu vou pedir a você agora que ore junto conosco. Te convido a ti também, Luiz. Uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização, para que nós encaminhemos o fim do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Amém. Nós agradecemos a sua companhia. O ID se despede, convidando que na próxima semana você esteja novamente conosco. Fiquem todos com Deus e até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma conversa oracional, simples, reflexiva e em fraternidade. Programa ID, todas as quartas-feiras, às 13h30 da tarde, na Canção Nova.